Olá pessoal, meu nome é Leandro, eu trabalho na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estou lotado na gerência de farmacovigilância. Conversarei com vocês sobre a farmacovigilância no tratamento da hepatite C e também explicarei como é que vocês fazem para notificar para a farmacovigilância. Inicialmente eu quero lembrar aqui o conceito de farmacovigilância, o que é a farmacovigilância. Ela é uma ciência que está preocupada com a detecção, avaliação, compreensão e prevenção de problemas relacionados ao uso de medicamentos. Observe que o escopo de atuação da farmacovigilância ele é bastante amplo e nós vamos dar um destaque agora para a reação adversa a medicamento. O que seria essa reação adversa a medicamentos? Ela é uma resposta nociva, não intencional e que ocorre em doses usuais. Então, veja que o conceito ele é muito específico. Uma situação, por exemplo, de uma tentativa voluntária de intoxicação não caracteriza uma reação adversa. Bom, é importante lembrar que para que um medicamento seja registrado, ele passa por uma série de estudos de segurança e eficácia. Mas esses ensaios clínicos eles são limitados. O número de pacientes é pequeno, os pacientes normalmente são adultos, jovens, homens de até aproximadamente 40 anos de idade. O estudo é por um tempo limitado e doenças e medicamentos concomitantes não existem, ou quando existem é numa situação muito específica que se quer estudar uma associação com determinado medicamento. Então, nessa prática clínica, de ensaios clínicos, você identifica as reações mais frequentes relacionadas ao uso do medicamento. Após o registro e no momento em que esse medicamento está no mercado, que você vai conseguir identificar reações adversas de mais baixa frequência e conhecer melhor o perfil, né, do medicamento. Deve-se ter em mente que não é porque o medicamento tem registro que ele não possa causar problemas. Daí a importância de você acompanhar a vida desse medicamento após ele estar no mercado. Então o que você tem que ter em mente é que até o momento do registro que a gente tem a ponta de um iceberg. Você não tem todas as informações relacionadas a determinado medicamento. Então o importante da farmacovigilância é justamente você fazer esse acompanhamento para conseguir identificar melhor o perfil de segurança desse medicamento, para até inclusive verificar se ele pode ou não continuar no mercado. No que se refere à hepatite C, é bom a gente ter em mente que a hepatite C ela tem aproximadamente 6 subtipos de hepatite. E no Brasil, o tratamento até o ano passado, ele se baseava no uso da ribavirina com alfa-peginterferona e no caso específico do genótipo 1 do vírus, havia também o uso do boceprevir e do telaprevir. Esses medicamentos utilizados para hepatite C, eles eram utilizados por um longo tempo, era uma terapia prolongada, com um índice de cura de até aproximadamente 50%, e era um tratamento que causava uma série de reações adversas graves, e várias dessas reações acarretavam inclusive a internação do paciente. Isso gera um custo para o SUS e também para o próprio paciente, né, que tem a sua vida meio que limitada por conta de problemas relacionados ao uso dos medicamentos para o tratamento da hepatite C. Então, eu apresento para vocês agora alguns dados relacionados a alguns desses medicamentos utilizados na hepatite C. O boceprevir é este primeiro que eu vou apresentar. Veja que até hoje nós temos 58 notificações. Essas notificações elas basicamente entraram por conta do Periweb, que é um sistema informatizado de notificações do Estado de São Paulo. Lá eles têm uma norma que obriga as indústrias instaladas naquele estado a notificar os casos de reações adversas que eles tomam conhecimento. E a maior parte dessas reações adversas com o boceprevir foi notificada para o Estado de São Paulo. E posteriormente eles repassaram essas notificações para que a Anvisa também tivesse conhecimento. Eu registro aqui que, apesar de existir um número considerável de óbitos, não é porque houve um óbito com o medicamento que o medicamento foi a causa deste óbito. Então é necessário que se faça uma análise para que você consiga estabelecer uma relação causal entre o uso do medicamento e a reação adversa.
Então é sempre bom ter em mente que se tratam de pacientes debilitados, com doenças de base. Então, muitas vezes há explicações alternativas para que ocorra esse óbito. E percebam que entre as reações mais notificadas, nós temos reações adversas graves, como a anemia e a neutropenia. No caso do Telaprevir, se tem 170 notificações, a maior parte dessas notificações também foram do conhecimento da Vigilância Sanitária por meio do sistema Periweb, 140 dessas, e 30 casos foram notificados para a Anvisa. A ressalva que eu fiz em relação aos óbitos para o caso do Boceprevir também vale para o caso do Telaprevir. Entre as reações mais notificadas, nós também temos reações adversas graves. Faço destaque aqui para anemia, para trombocitopenia e para leucopenia, reações típicas de mielossupressão. Bom, com a entrada desses novos medicamentos, o que se espera, com base nos dados de registro, é que sejam encontradas reações adversas comuns e leves, não são reações adversas graves. Esse novo protocolo, que foi uma atualização do protocolo que até então era utilizado, ele tem algumas vantagens bastante significativas. Dentre elas, a gente pode citar o fato de o tratamento ser somente por via oral, é um tratamento de menor duração e com uma taxa de cura de até 90%. Isso associado a uma menor probabilidade de reações adversas. Então veja que se trata de um grande avanço, mas é importante que se faça o acompanhamento desses medicamentos, justamente para que se consiga verificar na fase pós-registro se esses medicamentos realmente apresentam uma baixa probabilidade de reações adversas. Apesar disso, aí no caso do Sofosbuvir, você vai perceber que há reações adversas graves que ocorrem numa frequência baixa, mas elas merecem ser destacadas. A pancitopenia e depressão grave, que inclusive gera ideações suicidas. Perceba que no período de pós-comercialização foi descoberta uma reação adversa na associação do Sofosbuvir com amildarona, foi uma associação que não foi estudada na fase anterior ao registro, e o que acontecia é que as pessoas apresentavam um quadro de bradicardia grave, houve inclusive relatos de óbito e pacientes que tiveram que implantar marca-passo por conta dessa reação adversa. O ideal é que a pessoa não faça uso de amildarona quando está usando o Sofosbuvir, mas essa reação adversa, no momento, ela já está relatada na bula, e é importante que se tenha conhecimento dela justamente para que se evite essa associação. Então, perceba a importância da farmacovigilância. Identificou-se uma reação adversa grave após o registro do medicamento. No caso do Daclatasvir, quando ele é associado com alfa-peginterferona e com a ribavirina, entre as reações adversas graves, também nós temos basicamente reações de mielossupressão. No caso específico da associação do Daclatasvir com o Asunaprevir, observou-se um aumento do risco de falência hepática. Houve inclusive um relato de óbito. Esse medicamento Asunaprevir, ele não possui registro atualmente no Brasil, mas perceba também que foi novamente uma reação adversa grave identificada após o registro do medicamento. Ou seja, foi uma atuação da farmacovigilância. No caso do Cimeprevir, as reações adversas observadas, elas, em tese, são de natureza não grave. Quando a gente compara os dados mundiais relacionados a esses novos medicamentos utilizados para o tratamento da hepatite C em relação ao cenário brasileiro, você claramente percebe que, no caso do Brasil, há uma subnotificação. O número de notificações que nós recebemos ele é bastante baixo. Mesmo assim, observem que há 8 relatos de óbito, e um desses óbitos se refere justamente à associação do Sofosbuvir com a amildarona, que é aquela associação em que você tem um quadro de bradicardia grave. Mas que fique claro, né, como o Brasil é um mercado farmacêutico vistoso. O Brasil é o 6º país que mais comercializa medicamentos no mundo. E quando a gente compara os dados que nós dispomos em relação aos dados mundiais,
você percebe que há uma subnotificação. Então, há uma necessidade de que a comunidade da área de saúde perceba a importância de se relatar os problemas relacionados ao uso de medicamentos, não somente os de hepatite C, mas de qualquer medicamento. Bom, mas como é que a gente faz para notificar? Para que você notifique diretamente para a Anvisa, você tem que acessar o sistema Notivisa, que é um sistema de monitoramento de eventos adversos e de queixas técnicas. Como você faz para ter acesso? Você tem que ter um cadastro junto à Anvisa. Você pode cadastrar tanto por meio desta página aí, que está aparecendo aí para vocês, destacada em amarelo, ou enviar um e-mail para notivisa@anvisa.gov.br. E a plataforma a ser utilizada é o Internet Explorer. Bom, vamos então acessar aqui por meio da página da Anvisa, www.anvisa.gov.br, o sistema Notivisa. Observe aqui que a setinha está destacando na página principal da Anvisa como é que você faz para acessar o sistema. Vai estar escrito aí notificação Notivisa. Clicando nessa página, inicialmente a pessoa tem que selecionar a opção cadastro, e aí ele vai preencher os campos que o sistema solicitar. Caso você tenha dúvidas ou dificuldades em relação a esse cadastro, você tanto pode saná-las por meio dos manuais que estão disponíveis na própria página, bem como as perguntas e respostas frequentes, também disponíveis na página. Enviar as dúvidas para o e-mail que é o mesmo de cadastro, notivisa@anvisa.gov.br, ou entrar em contato com a central de atendimento no horário comercial durante os dias úteis. Feito esse cadastro, novamente voltamos para a página principal da Anvisa e agora nós vamos clicar no Notivisa, no ícone do Notivisa, e vamos agora acessar o sistema. Você vai ter que informar o e-mail e sua senha cadastrados. Feito isso, você vai cair na página da Anvisa, do Notivisa para notificações, selecionar a opção notificar, e para que a notificação venha para a farmacovigilância, você tem que marcar a opção medicamento e houve dano à saúde. Eu chamo a atenção para o fato de que, mesmo que se trate de uma suspeita de inefetividade do medicamento, a opção a ser selecionada para que a notificação chegue para a farmacovigilância é sim para houve dano à saúde. Bom, são necessários alguns dados mínimos para que você consiga realizar essa notificação e eu vou apresentar esses dados a partir dos slides em que eu faço alguns destaques. Já após selecionar aquela opção medicamento e houve dano à saúde, você vai cair nesse formulário e a primeira aba é a do evento adverso. Então, nessa aba do evento adverso, no campo descreva detalhadamente o evento adverso, eu chamo a atenção para o fato de que aqui você deve colocar informações relacionadas ao evento adverso. Não é necessário que você descreva aqui dados que têm outros campos próprios para que se faça o preenchimento. Então, dados do paciente relacionados a peso, idade, data de início de uso do medicamento, data de início de uso de medicamentos concomitantes ou de reações adversas, você não coloca neste campo de descrição do evento adverso. Tá? Feito isso, você, após descrever detalhadamente esse evento adverso, você vai cadastrar o evento adverso. A partir de 3 caracteres digitados, você já pode consultar o RUART, que é um dicionário em que você tem termos relacionados às reações adversas, fazer o cadastro da reação e optar a selecionar a gravidade. Por meio dessa gravidade, a gente já vai ter meio que um filtro quanto à importância dessa notificação. É óbvio que notificações de reações adversas graves, elas merecem uma maior atenção do que de reações adversas não graves. Perceba que tanto a gravidade quanto a data de início da reação são campos obrigatórios, e a data de início é obrigatória justamente para que a gente possa relacionar este evento adverso, quanto à plausibilidade temporal, com o medicamento cadastrado como suspeito. Bom, no cadastro da medicamento suspeito, você vai preencher o nome comercial, tem que consultar esse nome para que o sistema grave a informação. A partir também de 3 caracteres você já consegue fazer essa consulta. E eu chamo a atenção para o fato de que o princípio ativo não é carregado automaticamente a partir do preenchimento do nome comercial. Caso você opte por digitar o nome comercial, depois você vai ter que digitar o nome do princípio ativo.
A indicação terapêutica não é uma informação obrigatória, mas caso você a tenha, é importante para que a gente possa verificar se trata de um uso off-label. A data de início de uso é obrigatória, assim como a data de início da reação adversa, justamente para que a gente possa estabelecer uma plausibilidade temporal entre o uso do medicamento e a reação adversa. Dose por administração e via de administração não são campos obrigatórios, mas caso você tenha essa informação, é importante para que a gente possa realmente determinar que tipo de evento adverso foi o que ocorreu. Chama atenção aqui para o lote, o número do lote é de fundamental importância, especialmente no caso de notificação de inefetividade terapêutica, mas mesmo que não se trate de uma notificação em que se há suspeita de inefetividade terapêutica, é importante que você passe a informação caso você tenha conhecimento dela. Feito o cadastro do medicamento suspeito, que pode ser mais de um medicamento suspeito, você vai informar se há medicamentos concomitantes. E a importância dessa informação é para que a gente perceba se há explicações alternativas para essa reação adversa que você está notificando. Caso tenha sido adotada alguma ação, é importante, em relação a essa reação adversa, é importante que você as informe, justamente para que possamos também perceber, atribuir uma maior relação causal entre o uso do medicamento e a reação adversa. Então, ao clicar nesse campo, vai aparecer uma caixa de diálogo que você vai escolher entre as opções possíveis, né? Então, ele vai perguntar qual foi a providência adotada, tem desde a suspensão do medicamento, a redução da dose, então há algumas opções lá e você vai marcá-las, e essas informações são importantes para que a gente possa estabelecer a relação causal. Na aba do paciente, você tem alguns campos que são obrigatórios, são esses campos marcados em asterisco, mas caso você tenha informações em relação à história clínica do paciente, também é fundamental que você informe, justamente para que a gente possa estabelecer uma explicação alternativa para a reação, caso ela exista. E os exames complementares são informações que podem corroborar ou não com uma explicação para a reação adversa. Na aba Outras Informações, há dois campos obrigatórios, que é se houve comunicação à indústria ou distribuidor, visto que existe uma RDC, que é 04 de 2009, que obriga as indústrias a comunicarem à Anvisa reações adversas graves ocorridas com seus medicamentos. Se houver uma suspeita de desvio da qualidade, que você perceber que há alguma alteração no produto, também é importante que você nos informe. Veja que há a opção ignorado também para essas informações obrigatórias. Então, caso você não conheça, pode marcar ignorado sem nenhum problema. O que é feito com essas notificações após o seu recebimento? Bom, elas são analisadas, avaliadas e monitoradas pela Vigilância Sanitária, tanto no nível federal, que é a Anvisa, como pelos estados e municípios, de acordo com a responsabilidade de cada um. Ao receber a notificação, então, ela vai ser avaliada com base em critérios de causalidade, gravidade e previsibilidade. Que fique claro, nem todas as notificações recebidas serão investigadas isoladamente. Há alguns casos que merecem uma investigação e outros não. Então, alguns casos que geram investigação. Óbito. Não é todo óbito que gera investigação, mas há alguns óbitos que podem sim gerar necessidade de investigação. E também produtos utilizados em programas de saúde, como é o caso de alguns anticoncepcionais e também desses medicamentos utilizados na hepatite C. Quem tem acesso às notificações é a própria instituição ou a pessoa que notificou. A Anvisa tem acesso a todas as notificações e as visas estaduais e municipais têm de acordo com as regras de visibilidade. Os estados veem todas as notificações dos municípios que compõem esse estado. Já o município só consegue ver as notificações daquele próprio município. Diversas ações sanitárias podem ser desencadeadas. Então você pode ter tanto a abertura de um processo investigativo, foi justamente aquele caso que eu citei nos 2 slides anteriores. Você pode ter alterações da bula do produto, como foi o caso da associação do sofosbuvir com a mildarona. E também você pode ter publicação de alertas e informes. Faço destaque, então, para essas três possibilidades de ações que podem ser desencadeadas. Para que servem essas notificações? Justamente para subsidiar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária na identificação
de reações adversas ou de outros problemas relacionados ao uso de medicamentos. Com base nesse subsídio, nós podemos aperfeiçoar o conhecimento sobre os eventos adversos ocorridos e promover, inclusive, ações de proteção à saúde pública da população. Quais são os nossos desafios? Primeiro é elevar essa conscientização pública, né? A percepção dos profissionais de saúde quanto à necessidade de se notificar. Então é necessário que se sensibilize esses profissionais para que eles entendam essa importância e percebam que a Anvisa ela não tem como estar em todos os lugares, né? Então ela depende das notificações para que ela consiga acompanhar melhor o perfil de segurança dos medicamentos. O papel da Anvisa não é simplesmente registrar, mas também acompanhar a vida desse medicamento no mercado. Bom, então é isso, gente. O objetivo dessa aula é justamente apresentar um pouco para vocês a farmacovigilância no tratamento, no acompanhamento dos medicamentos utilizados para o tratamento da hepatite C. Mostrar que mesmo após o registro, esses medicamentos eles podem causar problemas que ainda não são conhecidos e mostrar a importância da notificação, visto que muitas das medidas sanitárias adotadas em relação aos medicamentos dependem dessas notificações voluntárias, inclusive no que se refere à alteração de bulas ou do perfil de segurança desses medicamentos. Eu deixo aí o e-mail da farmacovigilância disponível para vocês para o caso de alguma necessidade. Muito obrigado pela atenção, gente.